Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, orgulhe-se de todas as suas cicatrizes. Elas provam sua força e a sua capacidade de recuperação. Na Band FM, quem ama não esquece. Eu acho que quase todo mundo já passou por uma fase de ficar cego de amor. Ou de ter percebido depois de um tempo que estava vivendo uma ilusão. É difícil enxergar às vezes, mas no fundo, todo mundo sabe o caminho que deve seguir. Aos 13 anos, eu conheci uma pessoa que eu achei que seria o homem da minha vida. O meu príncipe encantado, a minha razão de viver. E apesar de ainda ser tão nova, eu sentia que ele era o meu grande amor. O Beto tinha 10 anos a mais que eu. Era separado, já tinha um filho de 1 ano. Na minha cabeça, isso era só um detalhe. Mas claro que para os meus pais, não era nada simples. Eles sempre tiveram aquela pulga atrás da orelha, sabe? Sempre ficavam com o pé atrás em relação ao Beto. Sempre falaram. Mas adivinha, né? Eu não ouvi nada. Eu segui o meu coração, eu fui atrás desse amor. Meus pais foram ficando cada vez mais bravos com esse relacionamento e tentaram impedir de todas as formas que a gente continuasse junto. Mas eu, com a minha cabeça totalmente virada, me entreguei pro Beto. Para total decepção e desespero dos meus pais também. Eu tava cega de amor, cega. Sabe que no começo foi até maravilhoso, mas esse sonho dourado durou muito pouco. Aí já começaram os sinais do que eu ainda teria que enfrentar. As verdades começaram a aparecer. Primeiro eu descobri que ele roubava. Isso mesmo, ele roubava carros. A pessoa com quem eu tinha escolhido viver, era um ladrão. Eu fiquei tão magoada com tudo aquilo que eu cheguei a chamar a polícia para ver se ele mudava o rumo da vida dele. Mas não adiantou nada. E aí a vida foi seguindo. Depois de 1 ano veio uma outra notícia. Eu engravidei. Pensa, 15 anos, morando num barraco de madeira, sem piso, sem móveis, com um homem sem responsabilidade nenhuma, sem emprego, e agora grávida. Aí a minha ficha começou a cair. O que eu estava fazendo da minha vida? Minha mãe se entristeceu demais com a notícia. Mas eu ainda era apaixonada pelo Beto e achava que pelo menos agora ele ia mudar. Doce ilusão. Você não imagina o que eu passei na minha gestação. O Beto me tratava como uma qualquer. Eu apanhei, eu fui humilhada o tempo todo por esse homem. Nem ultrassom para saber o sexo do bebê ele fez questão de ir comigo. Ele não me ajudava em nada. E as brigas eram cada vez piores. Mas eu ia empurrando com a barriga, né? Eu era muito nova, sem experiência. Eu fazia tudo tão certinho dentro de casa. Eu me esforçava para agradar o Beto porque eu ainda gostava dele. Eu gostava de verdade. Eu gostava e, além de tudo, eu estava grávida. Então, para mim, a única coisa a ser feita era ficar com ele e ter esperança de que ele pudesse mudar. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Quando chegou o dia do nosso filho nascer, ele me levou na maternidade só porque os meus pais obrigaram. E depois, ele me deixou lá e foi embora. Foi embora. Me deixou lá sozinha. Ele só voltou no dia seguinte. Eu sofri tanto por causa desse homem. Eu sofri demais pelas minhas escolhas. Eu vivi dias que eu gostaria de apagar da minha memória. Mas ainda não foi suficiente, não. As coisas ainda iam piorar e muito. Um dia, o Beto, que já bebia muito, encheu a cara e, mais uma vez, saiu me falando umas coisas horríveis. Quer saber, Eliane, eu preciso te falar uma coisa. Eu quero te contar uma coisa, eu vou te contar uma coisa que eu nunca falei. Ai, você bebeu de novo, Beto. Você bebeu muito. O que foi agora? Olha aqui.
eu preciso te contar que eu tenho outro filho. Eu tenho um filho fora desse casamento aqui. Como é que é? Da mesma idade que o nosso. Como que você... É isso. Ô, meu Beto, eu sempre fiz de tudo por você, aguentei tudo. Mas eu achei que eu era a única na sua vida. Como é que você tem um filho? Pronto, falei. Falei, você já sabe, tá falado. É isso aí mesmo. Eu não podia acreditar no que eu tava ouvindo. Ele tinha uma filha fora do casamento. Ele me traiu. E tudo bem debaixo do meu nariz. Pior de tudo foi que ele me contou porque estava bêbado. Nem coragem para assumir ele teve. Você não imagina o que eu sofri nessa época. Só que de novo eu não deixei o Beto. Mais uma vez eu fiquei com ele, daquele jeito horrível que eu vivia. Todo dia uma guerra diferente. E eu fui levando. E quando meu filho completou 2 anos, eu descobri uma outra traição. Dessa vez com uma menina de 16 anos, que morava na frente da minha casa. Eu não conseguia nem acreditar naquilo. O que eu estava fazendo com aquele homem? Eu ainda tinha 18 anos, mas eu já estava tão machucada, tão humilhada. Nessa época eu fazia uns bicos de faxineira para poder dar alguma coisa pro meu filho, né? E aí eu decidi me separar. Mas eu não consegui ser forte. Logo na primeira vez que ele veio atrás de mim, eu voltei para ele. Aquilo parecia até uma doença, sabe? Eu ainda sentia alguma coisa, por incrível que pareça, eu sentia. Mas depois disso tudo, eu nunca mais tive paz na vida. Eu vivia um verdadeiro inferno. O Beto não fazia mais questão de esconder nada e continuava com a amante dele. Aliás, amantes, mais de uma. Ele não largava as outras mulheres e a bebida também. E eu só me afundava mais e mais, esperando o dia em que ele fosse mudar, esperando o dia que a gente pudesse ser feliz juntos. Eu cheguei a implorar para ele mudar, prestar atenção em mim, prestar atenção na nossa casa, no nosso filho. Eu pedi tanto para Deus isso. E demorou. Mas alguma coisa aconteceu. O Beto começou a ficar mais em casa. Mas no fundo eu acho que a outra lá é que tinha cansado dele e ele resolveu parar mais em casa mesmo. Pela primeira vez eu conseguia sentir um pouco de alegria, sabe? Nessa época eu também consegui um emprego e eu passei a sustentar a casa. Olha, eu achei mesmo que a fase ruim estava ficando para trás, que as coisas boas estavam começando a acontecer. Mas com o Beto desempregado em casa, ele passou a beber cada vez mais. E aí, já viu, né? As brigas voltaram. Eu percebi que eu já tinha ultrapassado todos os limites. Eu comecei a sentir raiva, ódio, muito ódio por ele. Por tudo que ele me fez acreditar, por tudo que ele fez acontecer na minha vida. O Beto bebia tanto, mas tanto, que passou a ter umas crises de convulsão. Ele chegou a ficar 3 dias amarrado sem reconhecer ninguém. E eu lá, do lado dele, como sempre. Até os meus pais ajudaram. Só que aí eu já estava mais velha, né? Já estava mais calejada. E resolvi não passar por tudo aquilo de novo. O Beto estava totalmente entregue ao álcool. E eu falei que eu estava cuidando dele, como sempre, mas que ele também precisava se ajudar, né? Eu ainda falei que ou ele mudava, ou eu ia embora de vez. Eu vou mudar. Eu vou tentar melhorar, eu juro pra você. Não é tentar, Beto. Você precisa parar de beber. Eu vou parar, acredite em mim. Eu vou parar, eu juro. Olha aí, nosso filho tá crescendo e você tá desse jeito aí. Olha, eu não quero que tudo volte a ser como era antes, não. Você precisa se tratar, você precisa aceitar esse tratamento. Eu não preciso de tratamento nenhum. Eu tô bem. E eu tô dizendo pra você, eu vou parar. Você vai ver, você vai ver. Não precisa de tratamento nenhum, não. Eu vou conseguir. Eu vou parar. Ele sempre dizia isso, sempre, e nunca cumpria. O Beto chegou ao fundo do poço com a bebida. Até que ele perdeu o pai e eu fiquei morrendo de medo que a situação piorasse. Mas pelo contrário,
Enquanto a família corria para resolver tudo, o meu marido não conseguia ajudar em nada pelo estado dele. E isso fez com que o Beto acordasse para a vida e aceitasse, até que enfim se tratar. A verdade é que a gente já não era um casal há anos, mas eu me enchi de esperança de que ele se tornasse uma pessoa melhor. Quem sabe, pensava, que ele, se tratando, a gente pudesse recomeçar. No começo ele aguentou firme ali, se dedicou ao tratamento e estava mudando. Eu achei mais uma vez que tudo ia ficar bem. Até que um dia eu saí para trabalhar bem cedo. E assim que eu cheguei no trabalho, meu telefone tocou. Era o Beto. Olha, Eliane, você precisa vir pra cá agora. Vem pra casa agora. Calma, o que tá acontecendo? Eu tô aqui no trabalho, eu não posso ir pra casa agora. Eu acabei de chegar. Eliane, ouve o que eu tô dizendo. Vem pra cá agora. Você não tá entendendo. Você precisa vir pra casa urgente. Vem pra cá agora, larga tudo aí. Eu não posso te falar pelo telefone, mas você tem que vir pra cá agora. Olha aqui. Vem pra cá, vai. Eu falo aqui. Você precisa vir agora. O Beto não falava coisa com coisa, ele estava nervoso e só me mandava ir logo para casa. Claro que eu fiquei desesperada, né? Na época, minha mãe estava com os problemas de saúde e eu logo pensei nela. Ou será que tinha acontecido algo com meu filho? Mas quando eu cheguei em casa, o Beto veio me abraçar. E eu descobri que era o meu pai. O meu paizinho. Meu paizinho tinha tido um ataque do coração e não tinha aguentado. Ele tinha falecido. Até hoje eu não consigo falar sobre isso sem chorar. Meu pai era tudo que eu tinha na vida, ele era tudo para mim. E eu sei que eu tinha dado muito trabalho para ele. Eu só conseguia pensar em tudo que ele tinha me falado e que eu não tinha ouvido. A morte dele mexeu muito comigo e minha mãe, que já estava ruinzinha, acabou piorando. A vida virou de cabeça para baixo para todos nós. E como se não bastasse, 7 meses depois, só 7 meses depois, a minha irmã descobriu que tinha uma leucemia muito agressiva e que já estava em estado avançado. Foi rápido demais. Mal deu para me despedir dela. A minha irmã também morreu e mais uma vez tudo desmoronou. Eu me senti uma pessoa amaldiçoada, sabe? Eu perdi 2 pessoas importantes na minha vida em menos de 1 ano. Tinha ainda todo aquele problema com o Beto e eu que pensava que não tinha como piorar. Eu me enganei. O marido da minha irmã se transformou na pior pessoa do mundo. Ele brigava com a minha família por tudo e chegou até me agredir. Mas o pior mesmo é que eu descobri que ele não tratava bem os meus sobrinhos. Eu não podia deixar os filhos da minha irmã com aquele homem. E aí eu decidi entrar na justiça para brigar pela guarda das 3 crianças. E depois de tudo que eu fiz pelo Beto, ele ainda não me apoiou nessa. Ele ficou do lado do marido da minha irmã e voltou a beber mais do que nunca. Enquanto eu tentava dar um jeito na família, trabalhava para sustentar minha casa e ainda brigava para cuidar dos meus sobrinhos, o meu marido pulava de bar em bar. Enfim, o conselho tutelar acabou proibindo o homem de chegar perto dos filhos e nós ganhamos a guarda. 2 crianças ficaram com a minha mãe e uma das meninas comigo. Eu decidi que eu precisava tomar as rédeas da minha vida e eu comecei por me separar. Um dia, simplesmente, eu coloquei tudo que tinha nas malas e eu fui embora. Construí uma casinha em cima da casa da minha mãe e eu tô por aqui, cuidando da Ana Clara, a minha sobrinha, que hoje é mesmo a minha filha. O meu filho já é crescido, ele tem 18 anos e resolveu morar com o pai. Claro, é um desgosto para mim, mas eu também não posso fazer nada. Pelo menos agora eu tenho uma única coisa que eu sempre quis: paz. Eu tenho paz. Algumas pessoas me ajudaram muito, principalmente a minha mãe e uma grande amiga minha, que
Me fez acreditar que os sonhos são possíveis, sim. Eu agradeço muito a eles e agradeço também à Band FM, que com tantas histórias lindas me fez acreditar que é possível. Nos tempos difíceis eu ligava o rádio e eu ficava escutando Quem Ama Não Esquece. E muitas vezes eu me senti melhor só por ouvir essas mulheres fortes, decididas contarem a vida delas. Chegou minha vez agora de ser forte. Chegou minha vez de ser decidida. Agora eu vivo um novo ciclo. E com a Ana. E o que eu posso dizer para quem está ouvindo agora, que anda triste, se sentindo fraca, impotente, é que a gente pode tudo. A gente consegue tudo. Tudo é um aprendizado e nada nessa vida é em vão, nada. Eu sofri pelas minhas escolhas, mas quando eu abri os olhos, quando eu olhei para mim, eu consegui seguir em frente. E não se esqueça, casamento não é só alguém para dormir com você. Casamento é você entender o que o outro sente, o que o outro passa, o que o outro pensa. É ter empatia pelo seu parceiro, pela sua parceira. Se você tiver isso, valorize. Não aceite nada menos do que você merece. Quem ama, não esquece. Band FM.